Que Jesus, a luz do mundo, ilumine o teu caminho e te guie em todos os teus passos. No Bíblia e Oração desta semana, dentro da série Vencendo pelo Amor, estaremos falando sobre a paciência. Paciência na tribulação. Uma virtude muito importante a ser colocada em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, diante dos entraves que enfrentamos nos nossos relacionamentos, nas circunstâncias que cercam a nossa vida. Você tem sofrido pelas consequências que tem vivido em decorrência da falta de paciência nos momentos difíceis da sua vida? Você tem sofrido pela falta desta paciência? Você tem clamado a Deus em alguns momentos: Deus, me dá paciência? Nós vemos como isso é comum no nosso dia. Mas hoje nós estaremos aprendendo sobre isso. Então, esteja atento e vamos juntos aprender sobre paciência na tribulação. Vem comigo. No estudo da semana passada, nós localizamos aqui, no texto base desta série de estudos, a presença de uma base de sustentação para os dias difíceis. Base esta formada por 3 colunas: alegria, paciência e perseverança. Vimos a primeira coluna na semana passada sobre a alegria na esperança. E hoje estaremos abordando sobre a segunda coluna, que é a da paciência na tribulação. O versículo base é o versículo 12, do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Essas 3 virtudes, elas têm uma coisa em comum. Elas são antecedidas por uma ordem, né? Vemos aqui que o verbo, ele se encontra no imperativo afirmativo, que expressa uma ordem, um conselho, uma direção a ser seguida. E ele vai dizer: sede pacientes na tribulação. Ou seja, a necessidade de uma atitude prática em termos paciência, em manifestarmos paciência em tempos, em períodos de tribulação. Vamos aqui então também ver a definição tanto de paciência como de tribulação. Vamos lá então a definição de tribulação. Tribulação: adversidade, contrariedade, aflição, sofrimento. Guarde isso: adversidade, contrariedade. E a definição de paciência, que também na palavra de Deus ela é encontrada também como longanimidade, que tem o mesmo significado dentro do contexto que nós estaremos estudando hoje. Então vamos lá: paciência, virtude de suportar adversidades com firmeza e resignação, mantendo o autocontrole emocional, sem perder a calma e a esperança ao longo do tempo. Paciência na tribulação, nas adversidades. E é interessante entender que nós enfrentamos essa questão, essa necessidade de paciência na tribulação,
em dois campos de atuação da nossa vida: nos nossos relacionamentos com as pessoas e diante de fatos, de circunstâncias presentes na nossa vida. Então a paciência, ela vai nos ser exigida, tanto no nosso relacionamento, né, como nas circunstâncias. E é importante entender também que paciência não é o mesmo que tolerância. E uma característica fundamental da diferença dessas duas definições é que a tolerância, ela traz consigo um prazo determinado. A tolerância, ela te leva a aceitar algumas coisas, mas na questão de suportar, mas ela vai se inflando, e num determinado momento, ela acaba assim meio que explodindo. Aí entra então a questão ali de perder as estribeiras, né, de perder o controle ali, e a intolerância tem o tempo determinado. A paciência não. Ambas, tanto a tolerância como a paciência, elas andam atreladas ao tempo de espera. E a paciência, ela vai trabalhando em nós uma atitude prática, de reação nesses entraves de adversidades, de dificuldades, de lutas travadas tanto nos nossos relacionamentos como nas circunstâncias. E nos dias que nós vivemos é um grande desafio falarmos sobre paciência, porque nós vivemos um tempo onde vivemos um alto nível de pressa. É pressa para tudo. Tudo precisa ser para ontem. É interessante, estava me lembrando que no início, quando eu tive o primeiro contato com um computador, foi no ano de 1996, quando eu comecei a me interessar pelo computador. Já tinha computadores naquela época, porém a característica do computador, né, do monitor, o fundo era preto e as letras verdes. Não tinha ainda a base do Windows, era a base de DOS, então era mais textos, não tinha muitas figuras e desenhos tão bem definidos como nós temos nos dias de hoje. E é interessante que para processar as informações naquele tempo, em alguns anos até para frente, as coisas, era necessário um tempo mais prolongado. Eu me lembro que o primeiro computador que eu tive, ele era um DX266. Você que entende um pouco sobre isso, sobre computador, né, informática e tal, não sei se você se recorda dessa máquina, um DX266. Já operava com a base Windows, tinha aquela ampulhetinha que quando você, por exemplo, ia fazer um desenho ou alguma coisa assim, ou enviar trocas de informações, aquela ampulhetinha, ela ficava girando, né? E ali ela simbolizava o tempo que iria levar para processar, para finalizar aquela operação. E eu me lembro que às vezes até para imprimir, você dava o comando de imprimir, aquilo ficava girando, um tempinho, e esse tempo, digo tempinho hoje, né? Mas era um tempo até que prolongado, e aquilo nós achávamos o máximo, porque era um tempo estendido, mas naquela ocasião para a gente era rápido. Agora nos dias de hoje, que temos uma tecnologia nessa área, às vezes demora uma fração de segundos, e nós achamos que está demorando muito, mas naquela ocasião, né, 30 segundos, era um tempo rápido, e a gente ficava maravilhado. 30 segundos que era rápido no passado, hoje é muito demorado. E essa questão dessa correria, dessa pressa,
ela fica impregnada nos nossos corações, fica impregnada na nossa vida. Nós vivemos uma impaciência muito grande, né? Um nível de estresse muito grande. Não temos paciência muitas vezes de esperar, aguardar ali enquanto o sinal de trânsito vai abrir, né? É interessante que às vezes você está com o seu carro ali parado, olhando, o sinal acaba de abrir e o carro de trás já está com a mão na buzina. Você já percebeu isso? Já aconteceu isso com você? Tudo isso é fruto da impaciência. E quando nós estamos aguardando com muita ansiedade alguma coisa, parece que esse pico de impaciência duplica, quadriplica na nossa vida. É interessante que há um texto no livro de Provérbios que retrata uma tendência natural do ser humano. Leia na sua Bíblia, Provérbios capítulo 13, versículo 12. Olha o que está escrito: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia, que demora, faz adoecer o coração. Mas o desejo atendido é árvore da vida. Nós podemos ver que o que faz adoecer aqui o coração é a impaciência, por causa de uma demora naquilo que nós almejamos. Muitas vezes nós vemos essa questão presente na vida de uma mãe que tem lutado, que tem esperado pela mudança, pela transformação num comportamento ruim que seu filho, sua filha tem tido. Pais que têm esperado uma mudança nos seus filhos, filhos que vivem no seu tempo um pico alto de impaciência, né, nos seus relacionamentos com os seus pais. E assim permeia essa realidade nos nossos relacionamentos. E é importante entender que a paciência, né, dentro daquilo que nós temos abordado aqui, sobre vencendo pelo amor, a paciência, ela é uma característica do amor. Quando o verdadeiro amor está trabalhando na nossa vida e nós nos deixamos ser trabalhados por esse amor, a paciência, ela também é uma característica. É interessante que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, aonde fala sobre a excelência do amor, no versículo 4 ele vai dizer que o amor é paciente. E esta paciência, ela é seguida por outros sentimentos, por outras atitudes. No versículo 7 vai dizer que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a paciência nos conduz a esses níveis, né, de suportar, de não desistir, de acreditar, de esperar, né, de certamente até sofrer numa espera, mas toda espera que é atrelada à esperança, ela não nos causa um sofrimento que traz consigo tristeza, amargura, murmuração, não. É interessante notar também que quando o texto vai dizer que a esperança que se adia faz adoecer o coração, é porque causa desânimo, sofrimentos de inquietação, né? Um pico alto de estresse, quando as coisas não estão acontecendo da forma e no tempo que nós queremos. Paciência e tempo de espera andam atrelados. Tiago, escrevendo
a sua carta, no capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11, ele compara a paciência com um lavrador que planta e que aguarda a colheita dos frutos. E é importante notarmos que nesse contexto aqui, ele vai apontar a questão dos nossos relacionamentos, né? Nós vemos que quando falta-nos paciência nos nossos relacionamentos, onde falta paciência do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dentre irmãos, uma contenda ali se estabelece, né? E há trocas às vezes de farpas, de palavras tão agressivas, que ferem o coração, que distancia os corações, os relacionamentos, e é tão ruim numa família, numa amizade, numa comunidade, num local de trabalho, num local de escola, no próprio ambiente da igreja, nós perdemos a paciência com o nosso próximo. E quando nós entendemos o quanto esta falta de paciência é prejudicial, quantos danos são causados, né, em momentos cruciais onde nos falta a paciência. Então, a carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7, eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia. É tão interessante, é maravilhoso atentarmos para aquilo que Tiago a forma como ele vai abordar aqui a paciência. Então, no capítulo 5, a partir do versículo 7, está escrito assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Lembra lá de Provérbios? A esperança adiada adoece o coração. Agora Tiago aqui ele vai frisar: fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz jaz à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Aflição aqui é o mesmo que tribulação, que adversidade, e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vamos falar um pouco sobre o que Tiago está dizendo aqui. Mas antes de iniciarmos esse comentário, é importante entender que a paciência, ela é uma característica do fruto do Espírito, registrado lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, uma das características, das 9 características do fruto do Espírito é a paciência. E fruto do Espírito, ele é resultado do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, quando permitimos que Deus trabalhe no nosso coração, que Deus trabalhe na nossa vida, que Ele trabalhe na nossa natureza, que Ele nessa comunhão, neste relacionamento, a nossa natureza vai sendo transformada, vai adquirindo a natureza de Deus, e Deus na sua essência, Ele é longânimo, paciente. E ai da humanidade, ai de nós, se Deus não fosse paciente. Então paciência
ela é um fruto do Espírito. Paciência não está ligado ao temperamento. Olha, aquela pessoa, ela tem um temperamento mais brando, ela é paciente. Não, a paciência, ela não é uma ação natural do homem. O natural, do ser humano é o oposto, é a impaciência. Então, paciência é um fruto do Espírito, que é adquirida na nossa comunhão, no nosso relacionamento, no desenvolver do nosso relacionamento com Deus. Quando Tiago fala aqui, irmãos, sedes pacientes, eis que o lavrador espera o precioso fruto, o resultado daquilo que ele está esperando, daquilo que ele semeou. Então ele vê que o lavrador, ele ara a terra, muitas vezes a terra precisa ser limpa de impurezas. Então passa o arado, prepara a terra, lança-se a semente, vem a importância de regar. E aí ele vai dizer assim, que ele aguarda com paciência. Aí ele vai dizer, até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia. Esse até está atrelado a um tempo. Então, nos nossos relacionamentos, por exemplo, nós precisamos da paciência. E essa paciência precisa ser regada pelo amor, pela esperança, de que aquilo não vai permanecer assim. E há momentos nos nossos relacionamentos que se estabelece ali uma dificuldade na comunicação. Parece que o marido não entende a linguagem da mulher e vice-versa, os pais não entendem a linguagem dos filhos, os filhos dos pais. No relacionamento entre amigos, parece que de repente acontece uma situação ali, e aonde os corações, um não entende, um não compreende o outro, e aí vem a necessidade da paciência, paciência para ouvir, paciência para compreender, paciência para refletir, paciência para não perder a calma, o controle. E há situações de extrema pressão, aonde nós sofremos um bombardeio nesta área da nossa vida. Então, quando nós compreendemos e vamos nos desenvolvendo no nosso relacionamento com Deus, nós vamos ver o quanto Deus foi paciente conosco, o quanto Deus suportou ofensas, atitudes nossas que feriram a Ele, em momentos muitas vezes que nós nem sabíamos o que estávamos fazendo. Nós vemos quando Jesus ora ali na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Nós vemos ali dentro desse pedido a questão, Deus, seja paciente, Pai, com eles. Então nós vemos que a paciência é necessária à prática num tempo. Ele vai dizer, até que receba a chuva. E é interessante essa questão da chuva temporã e a chuva serôdia, que eram as chuvas que caem em Israel, e elas têm ali um significado da importância, porque elas caem em períodos diferentes. Uma cai com a finalidade de fazer germinar a semente que foi lançada e fazer brotar os primeiros ramos, brotar e começar a crescer os ramos. E a segunda chuva, ela vem com o propósito de fazer amadurecer os frutos, de vir à luz e amadurecer os frutos, preparando para a colheita. E aí essas chuvas, elas vêm da parte de Deus. Então também nos nossos relacionamentos, nas circunstâncias, nas adversidades, e quem sabe você tem vivido adversidade nos seus relacionamentos, circunstâncias que vieram sobre a sua vida, e que você tem enfrentado, e passa o tempo e não muda aquela situação. É necessário paciência, porque há um plano, há um propósito em andamento. E quando a paciência, ela traz consigo também a esperança, um tempo de espera.
paciência, esperar, com fé, sabendo, crendo que as coisas não vão terminar assim, que essa situação não vai perdurar para sempre, mas enquanto ela está estabelecida, eu preciso me manter calmo, tranquilo, sereno, sem perder o controle emocional, trabalhando as minhas emoções, enfrentando, indo contra pensamentos que vão trabalhar, querendo me tirar do sério, querendo te tirar do sério, palavras que são dirigidas. Então é necessário a prática dessa paciência. Muitas vezes é necessário silêncio. O silêncio também vai trabalhando a questão da paciência. E esse silêncio, ele é regado pela esperança. Esse silêncio em alguns momentos nos faz até ter que sofrer, vamos dizer assim. Mas a paciência traz consigo os seus frutos. A paciência sempre traz consigo os seus frutos. Ele vai dizer aqui que aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia. Ele vai dizer: irmãos, não se queixem uns com os outros, não reclamem, não murmurem, procurem se conter diante dessas pressões que vocês vão viver. E é interessante que ele utiliza aqui um termo aqui, até a volta do Senhor. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas ele vai voltar. E enquanto estamos aguardando a volta do Senhor, em todo esse tempo é de extrema importância a paciência, porque tribulações, adversidades vêm e vão. Uma coisa real, verdadeira acerca das adversidades, e que isso desperta sobre a esperança e a paciência, é que as tribulações, as adversidades são passageiras, não duram para sempre. Ele vai dizer aqui o exemplo de Jó, quando ele vai dizer aqui no versículo 11, ouvistes qual foi a paciência de Jó? Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É interessante que na Bíblia o personagem que arremete a lembrança da paciência de bate-pronto é Jó. Falou em paciência Jó. No entanto que virou até um chavão, quando as pessoas dizem: olha, tem que ter paciência de Jó. Por quê? Porque Jó foi uma pessoa paciente. Ele viveu um período longo de sofrimento, de perdas, de uma pressão de todos os lados, tanto nos seus relacionamentos, como nas circunstâncias materiais, na circunstância da sua vida. Ele sofreu no seu relacionamento com a sua esposa, com seus amigos, com as pessoas que estavam ao seu redor, que estavam ali com ele, com seus empregados. Ele sofreu pelas perdas, as perdas dos seus filhos, a perda dos seus bens, a perda da sua própria saúde. Mas nós vamos vendo, quando nós lemos o livro de Jó, que Jó, a paciência não foi uma questão de acomodação. A paciência estava atrelada a uma certeza que ele tinha, de que aquilo não iria durar para sempre, que haveria uma virada. Quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. E aqui nós vamos ver aqui, ouvistes acerca da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso, Ele é piedoso. Então, diante dos desafios que você tem vivido, seja paciente, sede pacientes na tribulação. A tribulação é como uma tempestade, ela às vezes vem devagarinho, o tempo vai se escurecendo, as nuvens vêm, os trovões vêm, de repente cai aquela tempestade.
Há tempestades que são longas, há tempestades que são passageiras, mas todas as tempestades têm em comum a possibilidade de trazer estragos. Se você tem vivido tribulações, tempestades na sua vida, e não tem tido esta paciência, busque a Deus, peça a paciência para Deus. No teu relacionamento com Ele, diga: Deus, me ensine a ser paciente. Abra o teu coração. Deus, eu tenho perdido a paciência, eu tenho estado com um pavio curto. Deus, isso tem causado mal. Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. Somente o Senhor sabe o tempo de duração desta tribulação. Eu não sei, Senhor, mas enquanto estiver passando por este momento, ajuda-me a ser paciente. Vai falando com Deus, vai rasgando o seu coração. Se cale, não entre em confusão. Ainda que seja doloroso se calar, se cale, porque o resultado será melhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele, vamos confessar a Ele as dificuldades que temos tido por não termos paciência. Pai, ao refletirmos, Senhor, acerca da Tua palavra nesse dia, Pai, sobre sermos pacientes na tribulação, nós nos achegamos diante de Ti, reconhecendo, ó Deus, a necessidade, Deus, que temos de sermos pacientes, Pai, de manifestarmos, ó Deus, a paciência, Senhor Deus, diante das adversidades, dos entraves que enfrentamos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, Senhor, diante das circunstâncias que nos cercam, ó Pai. Ajuda-nos, Deus, vem gerando pelo Teu Espírito, Pai, a paciência no nosso coração, no nosso interior, que assim venhamos a crescer, ó Deus, e que assim venhamos, ó Pai, a ter presente, Deus, esta prática, Pai, esta virtude que vem do Teu coração, Senhor, manifesta em nós, ó Deus, vem gerando assim, ó Deus, a paciência nas nossas vidas, Senhor, para que venhamos a prevalecer, ó Deus, a vencermos pelo amor, na prática da paciência, Deus. Ajude a cada um de nós, diante da dificuldade que cada um dos Teus filhos lhe apresenta diante do Teu altar nesta noite. Envia o Teu socorro, envia a Tua ajuda, Senhor, para a glória do Teu santo nome, para que venhamos a colher nas nossas vidas e que outros amados venham colher nas suas vidas, ó Pai, ó Deus, os frutos da paciência manifesta através das nossas vidas. Ajude-nos nisso, Senhor. Continue a trabalhar esta verdade, ó Deus, a importância desta virtude no nosso coração, na nossa vida. Assim, pois, ó Deus, nós Te pedimos neste dia, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos conduza a crescermos em paciência na tribulação. Até a semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos falando sobre a perseverança na oração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.